Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. O Não da Vida, Marielza Tiscati. Toda vez que a vida disser um não aos seus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Todo mistério de crescer é entender o não da vida, dar de si quando puder e esperar. Pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar mil nãos a mais. Toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Todo mistério de crescer é entender o não da vida, dar de si quanto puder e esperar. Pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar mil nãos a mais, mil nãos a mais, mil nãos a mais. Parará, Vamos à leitura da página. Livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Página de Alma Desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento,
as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palavras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos, muita paz. Unamos os nossos pensamentos em direção a Jesus, a Deus, nosso Pai, a fim de que possamos ser merecedores da assistência, do amparo dos espíritos amigos que nos assistem nesta reunião de estudos doutrinários. Amigo Jesus, companheiro de todos os momentos, de todos os instantes, aqui estamos, Senhor, fisicamente distante uns dos outros, mas em pensamentos unidos, direcionados a Ti, como guia e modelo de nossas almas, a Te suplicar, Senhor, em nome de Deus, na presença dos espíritos amigos, o amparo para a nossa reunião de estudos doutrinários. Abençoa cada um de nós, abençoa as nossas famílias, as nossas casas, abençoa os enfermos nos hospitais, em suas residências, ampara aqueles outros que estão retornando à pátria espiritual, ampara aqueles que se precipitaram e retornaram à pátria espiritual pela porta falsa do suicídio. Senhor, nesse instante, rogamos que os bons espíritos em Teu nome amparem o nosso irmão que trará o estudo da noite de hoje. E assim, em Teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, permita possamos dar início à nossa reunião doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Olá, companheiros da Casa de Isaac Lima, o nosso abraço fraterno, virtual, mas sincero e amoroso para todos vocês. Que nós possamos ter um estudo de bastantes reflexões, com um aprofundamento da doutrina espírita, para que nós possamos, como sempre, mudar o nosso personalismo, mudar o nosso achismo, mudar os nossos paradigmas, os nossos hábitos, os nossos vícios, as nossas paixões desenfreadas. A doutrina espírita veio agora, como consolador prometido por Jesus, para nos educar, para revermos as nossas posições como espíritos, já que viemos sabendo agora da verdade, que é a verdade principal para todos nós. Somos imortais. Ao entendermos que somos imortais, ao entendermos que a vida continua
em que nós vamos ser matriculados nessa escola que é o planeta Terra, tantas vezes quanto for necessária, através das reencarnações, para que a matriculada nessa escola de amor, nós possamos dar um passo adiante no nosso livre-arbítrio, né? Na nossa liberdade de ação, e agora com a certeza de que a imortalidade, a reencarnação, nos proporciona oportunidades inúmeras para poder nós aprendermos com Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo. Fora de Jesus e fora do Evangelho, nós estamos mais uma vez errando e conhecendo as meias verdades. Jesus é a verdade que ilumina, verdade que é luz, que nos tira da nossa ignorância espiritual. É por isso que nós nos comprometemos em estudar, em mergulhar, nos aprofundarmos na verdade, e essa verdade vai nos libertar. Não é isso que Jesus falou? Então nós estamos estudando exatamente o Livro dos Espíritos, da Lei de Liberdade, que está no capítulo 10, na terceira parte. E nós vamos conversar com vocês acerca da fatalidade, dessa palavra fatalidade, como nós as usamos, como nós as vemos, como nós já viemos utilizando esse vocábulo, né, de maneira equivocada, e que tem trazido prejuízos muito grandes para o uso do nosso livre-arbítrio. É isso que nós vamos conversar hoje, livre-arbítrio e liberdade. Já que conquistamos com muito sacrifício o uso do livre-arbítrio, que nem Deus, nem Jesus, ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. É uma conquista da nossa maioridade espiritual. Não somos mais crianças espirituais, que temos que ser guiadas, carregadas pela mão, não é? Agora nós somos espíritos com maioridade. Temos agora o dever de, através das nossas escolhas, usar o nosso livre-arbítrio, para que no uso do nosso livre-arbítrio nós possamos vencer essa palavra fatalidade, que tem nos inibido no nosso crescimento, e entender como essa palavra fatalidade ela é usada e de que forma ela deve ser usada, para que nós possamos não usar essa palavra de maneira, esse vocábulo de maneira absoluta. Não é isso? Então vamos começar a conversar e pedir para que os Espíritos, como sempre, nos ajudem a ter esse entendimento. E nós vamos tentar ser mais simples possível, mais claro possível, com os amigos espirituais, para que isso realmente venha a nos esclarecer acerca do livre-arbítrio e dessa palavra fatalidade, como nós falamos. Na 851, Kardec pergunta aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? O sentido que nós damos ao vocábulo fatalidade, que às vezes nós damos sentido a algumas palavras, alguns vocábulos, alguma cultura, algum tipo de comportamento que não atende aos nossos interesses como espírito, que nos prende, que nos chumbam, que não nos faz crescer. Então Kardec vai perguntar exatamente isso, né? O sentido que nós damos a essa palavra vocábulo. Por que nós damos sentido a uma palavra, né, a um vocábulo, a um comportamento, e não queremos mudar? Quando alguém mais esclarecido, como Jesus, amoroso e bom, vem nos dizer que esse vocábulo nós estamos usando de maneira equivocada. E continua Kardec perguntando: quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? A palavra vocábulo diz isso. Todos os acontecimentos são determinados. Você vai passar por aquilo e você não pode mudar. Você vai passar por experiências, pelas suas escolhas, e você não as pode mudar. E continua Kardec: e nesse caso, que vem ser o livre-arbítrio? Olha que pergunta inteligente. Se a palavra fatalidade determina, se a palavra fatalidade é um vocábulo que não faz com que a gente tenha a condição de mudar, e ele pergunta: e neste caso, que vem ser o livre-arbítrio? Nós sabemos, como espíritas estudiosos que somos, que o livre-arbítrio é uma conquista nossa como espírito amadurecido, como espíritos experientes. Temos o poder de escolha, porque agora trazemos na nossa consciência gravada as leis de Deus. O que é certo, o que é errado. É só recorrer à nossa consciência para saber o que devemos fazer quando devemos fazer. O que podemos mudar, não é? Dentro desse vocábulo fatalidade, usando o livre-arbítrio. E os espíritos vão responder:
A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Então, o que eles vão dizer? Que a fatalidade só existe quando nós vamos escolher a prova, a experiência que vamos passar quando voltamos a encarnar. Não é isso? É porque se nós temos o uso do livre-arbítrio, desculpa, para poder escolher as provas que nós vamos passar, nós podemos escolher as provas e principalmente as expiações como fatalidade de experiência que nós vamos viver. Mas nós podemos fazer as modificações dessas provas no que diz respeito às provas morais. As provas físicas ficam mais difíceis, porque não tem como você mudar. Se você traz o teu perispírito lesado na visão e você nasce cego, você escolheu aquela experiência na prova física que você não pode mudar, porque é uma escolha sua. Porque você sabe que a cegueira vai te favorecer para que os olhos, como foi usado de maneira equivocada na encarnação passada, você pede uma prova física, essa não pode mudar, mas as morais, essa nós podemos mudar. É isso que os Espíritos falam para todos nós. Por exemplo, vamos fazer uma escolha de nascer no local onde nós vamos sofrer as tentações. Essa palavra tentação, nós temos que ficar atento com ela. Essa palavra tentação, na prece dominical, Jesus fala para nós que não nos vai deixar, desculpa mais uma vez, não vai deixar cair em tentação. Mas ele nos diz que vai tirar a tentação, não é? Ele fala, não nos deixeis, Senhor, cair, ficar caído na tentação, ser levado para a tentação. Mas ele não nos tira da tentação, porque a tentação é exatamente o teste, é a prova que nós devemos passar. Aí o exemplo de uma prova de escolha, que é uma escolha por experiência e por prova moral. Nós tínhamos os hábitos de encarnações passadas, retirar os objetos, né? Furtar, na verdade. Nós levávamos os objetos das pessoas e furtávamos, e criamos esses hábitos. E quando você cria um hábito, né, para você mudar, tem que estar muito determinado e tem que estar muito esclarecido que aquelas mudanças vão te favorecer a tua felicidade espiritual. Você não tem mais interesse em trabalhar a tua necessidade de mudanças que vai te fazer espírito feliz. Então, nós escolhemos uma prova da tentação moral de encarnar num local onde nós vamos sofrer essa tentação. Vamos encarnar no local onde vamos viver essa experiência. Nós vamos ser tentados, nós vamos ser levados, nós vamos ser induzidos a cometer aquele mesmo equívoco. Mas o que acontece nesse planejamento reencarnatório? Nós não viemos sós. Nós viemos com o papai e viemos com a mamãe, que são espíritos mais evoluídos que a gente muitas vezes. E são esses espíritos que vão começar a nos educar lá no berço, dos 0 aos 7 anos, onde nós estamos mais maleáveis para as mudanças. Então, eles vão nos ensinar. Lembra que nós pegávamos uma borracha, um lápis, de um coleguinha na escola que levávamos para casa? O que mamãe e papai falavam? Isso está errado. Isso não se faz. Esse objeto não é seu, você vai ter que devolver e pedir desculpa. E nós ficamos resistentes de fazer aquilo que o orgulho, como é que eu vou fazer isso? Como é que agora eu vou me retratar? E essa é a educação que começamos a receber no berço. Aí nós vamos despertar, vamos lembrar, porque essas leis estão gravadas na nossa consciência, né, que não vamos poder mais nada de ninguém. Não é uma borracha ou 1 milhão de reais, é a mesma coisa. E você começa com os pequenos atos para chegar nos atos maiores. Então nós vamos sofrer a tentação moral. E essa tentação moral nós podemos usar o livre-arbítrio e mudar. Agora, as expiações, né, as fatalidades físicas, essa muitas vezes não queremos nem que mude. Tem alguns companheiros que se propõem a fazer a cura para nos tirar da cegueira. A gente fala, não, pelo amor de Deus, me deixa como eu estou, porque se eu enxergar de novo, eu vou cair novamente na tentação e vou cometer mais novamente os equívocos. Essa leitura que nós temos que ter agora dessa palavra é fatalidade. E outra coisa que nós usamos muitas vezes, estudo no ERG ou na Casa Espírita, sobre essa palavra karma.
né? Essa palavra karma, ela é usada como determinada. Você não pode mudar. E essa palavra karma não é usada comumente pelos espíritos superiores. Essa palavra karma é uma palavra criada pelo hinduísmo, pela Índia, aonde está determinado que você vai sofrer aquela experiência, está determinado que você vai passar pelaquela prova moral, que você vai passar por todas as dificuldades morais e você não pode mudar. E os espíritos vêm dizendo que não. O uso do livre-arbítrio vai fazer você mudar essas tentações, vai você mudar esse nível de resistência. Você vai segurar, você vai falar, não posso fazer. Você sente por intuição, você sente pela ajuda intuitiva dos amigos espirituais, do Ações de Guarda, nosso espírito protetor, que não podemos mais fazer aquilo. Então, a nossa resistência vai aumentar a partir do momento que nós sabemos, pela lei de causa e efeito, o prejuízo que vai nos causar mais lá na frente como espírito, que vamos chegar mais a ver na parte espiritual, cometendo o mesmo equívoco de encarnação passada. Então, quando você começa a entender da imortalidade, você começa a entender da lei de causa e efeito, que os efeitos estão exatamente na causa de algumas atitudes nossas, nós vamos nos educar e mudar as nossas atitudes e mudar essa palavra fatalismo, essa palavra fatalidade. E os espíritos falam, para comprovar, né, aquilo que nós estamos conversando com você, falam das provas físicas como fatalidade, pois que pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir ao seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer peias. Viu que interessante? Essa resposta dos espíritos, não é comentário meu não. Na hora que nós vamos fraquejar, na hora que nós vamos sofrer aquela tentação, seja ela qual for, nós temos os nossos amigos espirituais que nos ajudam. Poxa, Maxwell, lembra, você vai fazer isso de novo? Aí você sente aquele envolvimento amigo. A mediunidade é para isso. Por isso que nós estamos no livro dos médios. Os livros dos médios são estudados não só para ir para a reunião de desobsessão. O livro dos médios é estudado para saber quando você recebe uma intuição boa ou uma intuição má. Quais são as sensações, quais são as impressões que ficam em você quando você se aproxima do espírito bom que quer te ajudar, ou um espírito, né, do mal, entre aspas, um espírito ignorante que quer continuar que você se alimente daquelas tentações, se alimente daquele vício, se alimente daqueles hábitos. Então nós vamos agora entendendo naturalmente, vamos conversando naturalmente essa proposta de mudança. E quando nós vencemos uma dessas tentações, quem já venceu a tentação sabe o que eu vou falar agora. Quando você vence uma tentação, acontece, não vou usar nem a palavra fenômeno, que não é o termo, acontece no seu íntimo, é uma alegria, um bem-estar, uma felicidade interior tão grande que você fala, Senhor, eu venci a mim mesmo. Eu consegui. Eu não podia nunca imaginar que eu conseguiria vencer essa tentação, seja qual ela for. A tentação da gula, a tentação do sexo, a tentação do dinheiro, não importa qual seja aquilo que você venceu. É um sentimento íntimo que nós sentimos, falar, caramba, eu estou numa guerra comigo mesmo, mas eu venci essa batalha. Então, a guerra íntima contra as tentações são feitas de várias batalhas. Nós não podemos achar que vencemos a guerra porque vencemos aquela batalha, porque a tentação vai voltar de forma diferente. O egoísmo vai fazer, não é? Que ela venha de outra forma, disfarçada, nos mostrando alguma coisa. Não tem nada demais, que isso? É uma vezinha só. Ninguém está vendo, né? Nós estamos aqui sozinhos, pode fazer, ninguém vai ver.
engano nosso, né? Nós sabemos que temos testemunhas invisíveis nos assistindo e nos olhando nosso pensamento, nossas palavras e as nossas ações. Então, quando sabemos que temos testemunhas invisíveis, mesmo que não tenha encarnada, nós começamos a pensar, não tem ninguém encarnado vendo, mas está cheio de desencarnado aqui assistindo os meus movimentos e aquilo que eu estou fazendo. E são eles que vão dar testemunho na parte espiritual daquilo que realmente nós somos, daquilo que nós... Não adianta mentir, porque o teu perispírito, a nossa aparência vai vir com aquilo que nós somos. Então, quando nós somos tentados, uma vez vencemos uma batalha dentro dessa guerra, que é a luta contra as nossas tentações, com as nossas imperfeições, é que vão fazer essa alegria. E a proporção que você vai vencendo uma, aparece outra. A proporção que você vence essa outra, vem outra. Então nós temos que estar atentos. Não temos que nos considerar vencedores dessa guerra, porque vencemos uma simples batalha. Então, nós temos que perceber que a tentação vai voltar. De forma diferente, mas vai voltar. E nós vamos aumentando o nível de nossa resistência. Por quê? Porque nós vamos aumentar o nosso nível de resistência. Porque já sabemos a alegria íntima que sentimos quando vencemos uma dessas batalhas sem testemunha. Eu, dentro do meu carro, dirigindo no trânsito pesado, antes eu xingava, antes eu blasfemava, no meu carro sozinho que ninguém estava vendo. Agora, no meu carro sozinho, eu não gesticulo, eu não grito com ninguém no trânsito. Então, como sozinho eu fazia, agora sozinho eu estou vencendo. E quando você faz isso, companheiro, é o que eu falei, é uma alegria espiritual. O teu amigo espiritual fala, viu, Maxwell, como você pode, se você quiser. A força do livre-arbítrio, e eles se aproximam da gente, dá um abraço tão forte, que não tem alegria maior. Não tem. Não existe alegria maior do que você vencer uma tentação, do que nós vencermos a tentação e ser abraçado pelo nosso amigo espiritual. Sem palavras. Sem palavras. Nós não temos palavras para agradecer, não temos palavras para exprimir essa alegria. E quando a próxima tentação vai vir, nós vamos novamente experimentar, não é isso? Essa alegria. E aí nós vamos sentindo aquela alegria íntima, essa alegria que você não compra no supermercado, essa alegria que o mundo não pode lhe dar, essa felicidade que o mundo não te oferece, e que você como espírito vai sentir a partir das mudanças que nós fazemos em cima das nossas tentações e dos nossos hábitos. É indizível. Nós já experimentamos vencer algumas batalhas. Estamos na guerra, não vencemos todas elas, mas já experimentamos algumas. Eu posso testemunhar para vocês que a doutrina espírita nos proporcionou isso. Essa alegria de vencer isso. Então nós não estamos falando porque nós estamos falando porque vivemos essas experiências, né? Alguns anos de casa espírita, alguns anos de convívio com o trabalho no bem, principalmente porque o amor cobre a multidão de pecados. Nós vamos amar através da ação do bem, que é a caridade. E quando nós começamos a fazer o bem, quando começamos a agir no bem, Jesus fala que é Ele mesmo que estamos fazendo. E os Espíritos nos explicam, Jesus nos afirma que o amor cobre a multidão de pecados. Então nós vamos passar a ter outras companhias do nosso lado, através da ação do bem e através da ação do amor. E são essas companhias novas do bem que nos ajudam a fazer o bem, é que nós vamos agora ser intuídos, ser lembrados para não cometer mais aqueles equívocos. Na 853, também que nós escolhemos para conversar com vocês, selecionamos algumas, né? A 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não pode escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade? Como Kardec vai, né, cercando assim os espíritos para que nos mostre que em nenhuma ocasião, em nenhum momento, nem no momento da morte, assim, nesse caso, né, a única, ele vai dizer mais na frente, que a única fatalidade é o momento da morte. Nós vamos sair do corpo, isso é fatal. Ninguém fica no corpo. A fatalidade só existe para isso. Todos nós vamos desencarnar. Fatalidade. Ponto. Graças a Deus, todos nós vamos sair do corpo. Não vamos ficar aqui.
né? Nós vamos voltar para a paixão. Essa é a única fatalidade que eles falam que existe. Fora disso, essa palavra fatalidade não deve existir. Ele fala assim, os Espíritos respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é o instante da morte, viu? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte Chegar esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podemos, não podemos furtar-vos. Chegou o momento de nós fazermos a nossa saída do corpo, esse é fatal. Fora disso, não existe fatalidade. Entendeu, companheiros? Os Espíritos estão sempre bem claros conosco. E vai na pergunta, a pergunta 153A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameaça, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos. Não. Não percebeis, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, só a hora da sua partida, nada pode impedir que parta. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Não é? Nós fazemos a nossa programação reencarnatória e nós sabemos que nós temos uma lesão no perispírito do nosso órgão, no nosso coração. Então nós já sabemos de antemão que vamos infartar. Por que sabemos de antemão? Porque viemos trazendo lesões durante muitas encarnações no coração, usando mal, através da alimentação, através de comportamento, e vamos lesando. Então, é fatal que nós vamos desencarnar através de um infarto, porque o nosso coração tem um nível de resistência, de vitalidade até uma idade. A partir dali ele vai começar a ficar fraco, ele vai começar a estar sujeito a infartar. Aí nós sabemos o gênero de desencarne que nós vamos passar por fatalidade. Estamos percebendo? Vamos continuar? Então, nós vamos pegar a outra pergunta que nós, lá no finalzinho, na 859, que também fala da fatalidade dos acidentes. É 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando se tem de ocorrer? Vamos repetir. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo como a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? Aí ele vai falar, não da morte propriamente, mas dos acidentes que nos levam à morte, se eles podem ser evitados. Os espíritos respondem, são de ordinário coisa muito insignificante, de sorte que vós podemos previr delas e fazer que as evite algumas vezes. Podemos prevenir, né? Vamos sair, né? Vamos viajar, vamos cuidar do freio do carro, evitar acidentes. Podemos prevenir os pneus bons, né? O carro em condições de viajar. Então, isso nós podemos prever um acidente que poderá acontecer, que nos levará à morte. Isso nós podemos prever, pelo que ele vai dizendo assim, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolheste. A fatalidade verdadeiramente só existe quando no momento que deve desaparecer e desaparecer desse mundo. Perceberam? Então, tudo que depende do uso do nosso arbítrio, da nossa inteligência, da nossa vontade sincera e amorosa de mudar, nós conseguimos. Não é isso? Quantos casos nós temos explícito dentro dos livros, principalmente de Humberto de Campos, não é? Estante da Vida, e outros livros de Humberto de Campos, que nos trazem a realidade de quantas mudanças alguns companheiros fizeram na parte moral, que deveriam passar por certas experiências, mas que o trabalho no bem, que o envolvimento no amor, que a dedicação à família, que os deveres cumpridos vão diminuir, vão atenuar. Essa palavra é importante também. Além de fatalidade, temos a palavra atenuante. Vai atenuar
as nossas dívidas, né? Vai atenuar as nossas falhas de encarnação passada. Então, eu tenho que me fortalecer no trabalho no bem. A receita da doutrina espírita, né? A luz que a doutrina espírita nos traz é essa. Nós somos espíritos equivocados, estamos, como nós falamos, numa verdadeira guerra, e nós vamos vencer alguma batalha, mas não vamos conseguir vencê-la todas. Mãe Jesus nos dá o amor, né? Que é o trabalho no bem, que é a caridade. Falar de amor é falar de ser útil, é falar de ajudar o próximo, é falar no bem, é amar de maneira incondicional, é ir para a sociedade, dentro da casa, dentro do lar, dentro da casa espírita, é viver como cidadãos de bem, como aquele que entende a dor do outro, aquele que vive o amor. É exatamente esse sentimento que vão nos ajudar a vencer as nossas tentações. Algumas delas nós vamos cair, vamos perder algumas dessas batalhas, mas não vamos ficar mais caídos, lamentando e choramingando aquele erro. Errei, Senhor, mas o que esse erro me levou como aprendizado? É isso que nós temos que pensar. Quais foram as consequências, nem precisa para a próxima encarnação, quais foram as consequências desse erro meu agora nessa encarnação? O que está passando de dor íntima comigo porque eu tomei aquela decisão equivocada? Usando mal o meu livre-arbítrio, e para desculpar, né? A gente usa essa palavra fatalidade como desculpismo. Eu não posso mudar, não é? Eu nasci, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. E a gente aceita isso como verdade. Não é verdade isso. Eu nasci para o bem, eu nasci para o amor, vou viver o amor porque Jesus me deu essa dignidade. Somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, Deus é a bondade no máximo. E se saímos da mão de Deus, nós somos o bem, só que nós não sabemos. Por acharmos que somos espíritos que não podemos mudar, nós ficamos naquele caminho do erro e não temos a humildade de mudar. Agora, quando vem a dor como consequência dos nossos equívocos, de repetir erros que nós consideramos que tem que ser fatal, nós conseguimos mudar, nós começamos a sentir uma alegria íntima. E quando isso não acontece, a dor vem. Não precisa ser na próxima encarnação, não. Nem precisa na próxima, nós já sentimos a dor agora. E nós vamos ter essa palavra, são palavras-chave dentro da doutrina espírita. Arrependimento. Vamos nos arrepender, vamos sentir a dor. Eu não podia mais fazer isso, eu sei. A doutrina espírita me ensinou que eu não podia mais fazer. Jesus. E quando você sabe que faz, a dor do arrependimento, a dor moral é invisível. Eu já experimentei também a dor do erro e a dor moral, e o que eu senti isso como indizível dentro de nós. Então, nós estamos querendo aqui que Jesus deixe bem claro para nós que nós vamos nos arrepender, não é isso? E vamos ter bastante atenuantes para que isso possa acontecer. Agora eu não vou errar mais. Por que eu não vou errar mais? Que eu não vou agora usar essa palavra fatalidade como determinismo. Agora eu tenho livre-arbítrio para mudar a minha vida. Agora eu tenho Jesus no nosso caminho. Eu tenho a doutrina espírita que é consoladora. Eu tenho a doutrina espírita que nos esclarece e que nos faz nos tornar espíritos melhores. Então, companheiros, o nosso abraço sincero, o nosso carinho por essa doutrina que nós não temos nem palavras para agradecer tanto ter conhecido Jesus através do Consolador prometido. E que nós possamos, Senhor, nesse momento te suplicar para não nos deixar cair, Senhor. Sabemos que vamos sofrer as tentações, sabemos que vamos vencer algumas batalhas, mas no final, Senhor, o Senhor haverá de estar nos esperando. Que Jesus nos abençoe, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva a todos na casa de Isaac Lima, e que nós possamos ser um divulgador da verdade, um divulgador do bem, um divulgador do amor, da imortalidade, da lei de causa e efeito, da reencarnação, para podermos nos tornarmos espíritos livres, e com essa liberdade nós podemos sempre atuar no bem. Muita paz para todos vocês, obrigado pelo convite, e que Jesus abençoe a todos vocês. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
Boa noite, meus irmãos. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer por esses momentos de estudo e reflexões. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprendizagem que tanto nos auxilia em nossas caminhadas diárias. Abençoe, Senhor, cada irmão da casa de Isaac Lima que acompanharam esse momento de estudo. Abençoe também, Senhor, aqueles que por algum motivo não pôde acompanhar. Pai, auxilia cada irmão, seja nos hospitais, abrigos, asilos, orfanato, presídios, nas ruas. Onde houver sofrimento, que os obreiros espirituais auxiliem esses irmãos. Envolva, Senhor, o nosso planeta com vibrações de amor, paz, harmonia, e que cada espírito, encarnados e desencarnados, possam ser contemplados com energias restauradoras, de acordo com suas necessidades. Que a sua luz e o seu amor estejam em nossos corações. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Gratidão, que assim seja. Ao final desta reunião, nós só temos a agradecer a todos os que nos ouviram, todos os que participaram desta reunião, todos os que interagiram. Agradecemos a todos aqueles que colaboraram para que a reunião fosse feita nesta noite. De forma geral, agradecemos a todos os nossos irmãos e irmãs que colaboraram. Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma próxima semana de muita paz, harmonia, equilíbrio e que estejamos prontos para nos reencontrar na próxima semana. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Realmente Jesus, grupo que atua. Exemplo a seguir, esperança de reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar você. Exemplo a seguir, esperança de reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer
esperança te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz. Basta querer.